A paz do Senhor, meu querido, minha querida, tudo bem com você? Que maravilha, que maravilha. Querido, eu quero ler um versículo bíblico aqui com você, amém? Que está aqui no Salmo 101, no versículo 6. Os meus olhos procurarão os fiéis à terra, para que seja comigo e que ande no caminho reto. Este me servirá. Amém? Palavra do Senhor, Salmo 101, versículo 6. Amém? Nós temos pedido para os irmãos ler o capítulo 2, né, do livro de Lealdade e Deslealdade do pastor Dag Hewlett-Mills, né? E eu creio que você deve estar lendo. Apesar que tem alguns que me apresentam alguma justificativa, né, não consigo ler no celular, não consigo ler no tablet, eu só consigo ler no livro, né? Mas eu finjo que entendo isso daí. Não, eu vou comprar um livro, eu vou precisar. Nós estamos perdendo tempo, porque vivemos o dia todo lendo mensagem no celular, lendo mensagem, né? Tá? Nos tablets, nos computadores, né? E aí a gente vem se justificar dessa forma. Bem, eu escuto, mas a gente não é besta, não é bobo, né? Bem, queridos, a você que está sendo esperto, né? Tá? Nós hoje vamos falar sobre o capítulo 2, tá? Sobre os estágios da lealdade que trata o pastor Dag Mills nesse capítulo 2. Ele começa a tratar sobre esse assunto, né? Bem, ele vai começar a dizer, querido, presta bem atenção, que a pessoa desleal, infiel, né? Ela se torna, não é de uma hora para outra, é um processo para a pessoa se tornar uma pessoa infiel, uma pessoa desleal, tá? É um processo que a pessoa vai mudando, até que se torna essa pessoa dessa forma, tá? Olha, e muitas das vezes, os líderes, né, ele nem percebe a deslealdade, né, que as pessoas estão passando, né, tá? Nem percebe esse processo, essa transformação. Mas nesse capítulo, né, o pastor Dag Mills, né, ele vai demonstrar, né, os estágios que uma pessoa passa, né, e ele é um processo gradual, né, que ela vai se transformando, vai mudando para se tornar um rebelde, se tornar uma pessoa rebelde, né? E uma coisa que nós temos que aprender é aprender a detectar a deslealdade. Há dois motivos que nós temos que conhecer, né? Porque nós temos que conhecer esses estágios de deslealdade. O primeiro dele, né, é que isso vai nos ajudar a identificar em nós, né, e também a eliminar, né, qualquer dessas tendências dentro de mim, dentro de você. Você vai aprender, né, a mudança, a mudar, se transformar. Você vai perceber o quanto você está fazendo algumas coisas erradas. Segundo, né, ao saber desses princípios, o que vai ocorrer? Vai ocorrer algo muito interessante, né? Isso vai ajudar-nos a detectar essa infidelidade, essa deslealdade, né? Tá? Aonde? Nas pessoas que nos cercam, em qualquer pessoa que você conheça, sabe? Seja no seu ministério, seja nos seus negócios, seja na empresa, seja na família, tá? A gente vai conseguir detectar, né, esse tipo de comportamento de infidelidade, tá? O primeiro estágio, né, que uma pessoa, né, ela desenvolve, né, Dag Mills ele consegue olhar para a Bíblia e perceber na Bíblia 8 estágios. E o primeiro estágio, né, ele vai dar um nome, ele vai chamar de espírito independente. Um espírito independente que a pessoa vai começando, de repente, esse espírito está dominando. Esse espírito de independência está dominando, tá? E ele é tão sutil, tá? Que a maioria das pessoas não reconhece, né? Pelo que esse estágio verdadeiramente tá? Infiel. Né, esse espírito dependente, né, como infidelidade. Alguns querem tratar de cuidado, né, mas é infidelidade. Tá? Se você for observar, você vai ver que é infidelidade, deslealdade com a sua liderança.
Amém? Um momentinho só vou trocar minha perna aqui, que eu estou sentado em cima. Ok. Veja bem, as regras da organização já não mais controla essa pessoa. Por quê? Tá? É porque essa pessoa ela já é quase uma autônoma, né, no contexto aonde ela está, ou seja, igreja, ou seja, empresa, né, ou seja, família, tá? E ela faz parte da igreja, tá? Mas faz o que ela quer fazer, tá? A despeito das instruções, orientações contrárias. Não faça isso, e ela quer fazer isso. E nós vamos tratar sobre o prisma, a ótica da igreja, porque o Dag Mills está olhando para a Bíblia e extraindo da Bíblia, né, essa situação, né, esse aprendizado, né, de a gente poder detectar em nós e nas outras pessoas a questão da infidelidade, do espírito independente, ok? Veja bem, um pastor poderia dizer, tá? Nós iremos consagrar esse final de semana. No domingo nós vamos consagrar, né? Todo mundo junto, vamos jejuar, né? Agora, uma pessoa que tem um espírito dependente vai pensar, não, eu só vou consagrar na segunda-feira, tá? Eu vou fazer isso. Eu não vou consagrar junto, eu vou consagrar na segunda-feira, tá? Nós temos que tomar cuidado com os independentes, tá? Com os obreiros que têm esse espírito independente, tá? Nós poderíamos convocar, veja bem, olha, presta bem atenção. Aqui nós vamos nos identificar. Olha, nós convocamos reunião, tá? Mas a pessoa com espírito independente, ela decide, não, eu não vou nessa reunião, eu só vou naquela que eu acho que é importante. Não, eu não quero ir nessa reunião, tá? Obreiro com espírito independente só vai obedecer às instruções que ele acha que realmente importa para ele. Para ele, não é para o ministério, tá? Para ele, tá? Veja, o Dag Mills vai dar um exemplo sobre independência, tá? Ele vai citar o seu país, Gana, que é na África, um país africano. Ele cita ele em relação aos Estados Unidos. Gana é independente dos Estados Unidos. Os feriados dos Estados Unidos não são seguidos por Gana. Então Gana não tem que seguir os Estados Unidos porque ela é independente dos Estados Unidos, né? E da mesma forma, né, tá? Os feriados de Gana não são seguidos pelos norte-americanos, né? Tá? Então, não tem nada a ver. Os dois são independentes. Não tem o que um seguir a orientação do outro. Os feriados nacionais do outro. Não, é 4 de julho, o dia da libertação americana. Então Gana também vai... Não, Gana não é feriado para ela. Ela é independente dos Estados Unidos, tá? Veja bem, olha, se nós tivermos, né, um grupo, né, nós vamos experimentar mais ou menos assim, tá? Nós podemos convocar uma reunião, né, de ensaio do grupo de louvor, né, do grupo de louvor, né? Tá? Vamos, um exemplo, profetizando vida, né? Tá? Convocar a reunião, né? E nós vamos ensaiar, vamos orar, né? E algum dos irmãos, né, membro do grupo de louvor, né, ele pode pensar da seguinte maneira, pode falar, eu só vou no ensaio, eu não vou ficar na oração. Ou melhor, eu não vou orar, só vou chegar na hora do ensaio, né? E são pessoas com espírito independente. Eu quero que você entenda muito isso, sabe? Esse é um estágio, né, para uma pessoa se tornar desleal. Esse é o primeiro dos estágios que Dag Mills vai observar, tá? Então, olha para as suas atitudes. Olha sim, querido. Vamos melhorar, temos como melhorar em nome de Jesus, tá? Então, nós vemos que essa pessoa ela vai fazer exatamente o que ela pensa que ela deve fazer. Eu só vou no ensaio. Eu não vou para a oração. Tá? Nós temos isso muito, nós fazemos isso na terça-feira, nós temos reunião das 19 às 20. Tá? Tem muitas pessoas que só chegam às 20, quando vai começar os ensaios das irmãs. Tá? Entendeu? Tem outras que nem vão nenhum nem outro. Tá? Que elas decidem que não vão.
Isso é um espírito independente, tá? Outras que dizem, não, só vou, né, no encontro das irmãs ali, né, no café, a partir do café para frente, eu não vou na oração, tá? E assim elas têm feito. Nós temos que tomar cuidado, né, porque esse é o início da gente se tornarmos pessoa desleal, tá? Infiéis. Você vê que Deus procura os fiéis da terra. É isso que eu li aqui no início, no Salmo 101, no versículo 6, tá? E nós temos que tomar cuidado, tá? Olha, e nós não podemos seguir, a Bíblia diz assim, enganoso é o coração. Tá? Querido, não há nada errado de ser independente. Eu creio na independência. Assim como o Dag Mills está dizendo isso, eu também creio. E agradeço a Deus por pessoas independentes. Tá? Mas se nós fazemos parte de uma denominação, né, de um grupo, de uma empresa, já não somos mais independentes. Tudo isso tem um conjunto de regras. Tá? Tudo isso existe um conjunto de leis. Tá? Quando a gente começa a exibir um espírito de independência dentro de uma organização, tá? Nós temos que entender que nós estamos nos tornando desleal com essa organização, com essa empresa, com esse ministério, tá? Agora, Dag Mills ele vai olhar para a Bíblia e vai ver que ele tinha um espírito independente, tá? Ele vai dizer um testemunho dele aqui, que há muitos anos eu pertencia a um grupo que tinha ramificação em todo o país, toda a Gana, né? É o país de Gana. E ele fundou muitas unidades desse movimento. Porém, conforme o tempo passava, comecei a ter dificuldade com a direção do grupo, né? Naquele tempo pensei, aqui meus superiores da matriz estavam fora, né, da linha espiritual, estava fora do foco. Os meus líderes não tinham visão, né? Isso ele estava pensando. Os diretores gerais, né, da organização convocava a reunião na matriz. Sabe o que ele fazia? Tá? Ele queria que todos os grupos fossem para esse lugar, né? Ele diz, eu nunca fui a nenhuma dessas reuniões. Tampouco encorajei qualquer dos membros a comparecer. Ele não ia e também não incentivava as pessoas a ir. Eu sempre dizia a mim mesmo, essas reuniões não são importantes para mim. Dag Mills está dizendo, ele dizia para ele, essa reunião não é importante para mim. O que eu estou fazendo, né, na universidade é mais importante. Eu estou ganhando alma na universidade. Ele estudou para medicina, ele se converteu na universidade. Tá? Agora ele vai dizer, mas eu estava errado. Tá? Eu estava errado. Eu tinha um espírito independente e nem sabia disso. Tá? E nem sabia disso. Os supervisores acreditavam que eu era um líder bem-sucedido em minhas pequenas filiais. Mas eles não podiam me controlar dentro da organização. Não obstante eu ser um líder muito bom ali naquele departamento, mas eu não obedecia o meu líder, o meu pastor, né? E Dag Mills ainda diz assim, e eu atribuía o conflito, né, que havia dentro da organização, né, à falta de visão da minha liderança. Tá? O que ele está enfatizando aqui é que se você pertence a uma organização, você não é independente dessa organização. Tá? Portanto, você não pode simplesmente fazer o que pensa e o que é certo segundo a sua ótica. Você deve aderir à linha de ação que está vindo da direção. Tá? Se sente que quer ser independente, então é melhor você renunciar. Falar, pastor, eu não quero. Eu não quero. Tá? Publicamente fazer isso. Agora ele vai mostrar na Bíblia Sagrada, tá? Uma pessoa com espírito independente, tá? Joabe, tá? O assassino independente, tá? A Bíblia apresenta muitas pessoas com espírito independente, tá?
entendeu? Existem muitas pessoas. Tá? Isso é verdade. Isso é verdade. Se nós olharmos o livro de 2 Samuel, Joabe, ele é parente de Davi. Tá? Ele é parente de Davi. Ele é primo de Davi. Ele é filho de Zeruia. Tá? Tá? E Joabe é tido como alguém que fazia o que ele queria fazer. Era parte do exército de Davi. Tá? Ele era parte da equipe ministerial do rei Davi. Por isso, ele era um dos, vamos dizer, dos cabeça. Ele era um dos gerentes. Tá? Você poderia dizer que ele era o primeiro-ministro ou braço direito de Davi, Joabe, o general Joabe. Ele era muito poderoso, mas, no entanto, ele tinha um espírito independente. Esse espírito independente em Joabe se manifestou muitas vezes. Muitas vezes. Tá? Presta atenção. O primeiro exemplo da independência, né, desse espírito, né, em Joabe foi o assassinato de Abner. Quem era Abner? Abner também era parente do rei Saul. Tá? E ele, quando morreu o rei Saul, né, Abner correu para colocar, né, no lugar do rei Saul o filho de Saul, Iv-Bosete. Você sabe da história. Ele levantou Iv-Bosete como rei, né? E com o passar do tempo, né, Iv-Bosete, né, fez tantas coisas erradas que Abner decidiu servir a Davi. Tá? Ele era comandante, tá? Entendeu? Do exército de Iv-Bosete, né? Tá? Mas Joabe o assassinou a Abner. Tá? Agora, veja bem, Abner era o comandante-chefe de outra seção dos exércitos de Israel. Porque nessa época Davi reinava em Hebrom e Iv-Bosete em torno de das outras tribos. Né? Ele era comandante dessa outra seção. Mas Davi era chefe do governo. Decidiu fazer as pazes com Abner depois de muitos anos de conflito. Né? 9 anos de conflito. O rei convocou Abner, né? E ele veio com mais 20, né, oficiais de lá, né? E houve uma festa, um acordo de paz e comemoraram, né? E em 2 Samuel capítulo 13, versículo 20 e 21, vai dizer: E veio Abner a Davi e Hebrão, e 20 homens com ele. Davi fez um banquete a Abner e a seus homens que vinham, né? E a Bíblia vai dizer que Abner, depois desse banquete, ele foi-se em paz. Joabe, quando ficou sabendo desse ocorrido, quando ele ouviu, né, que Davi havia recebido aquele homem, fez festa no palácio, ele ficou irado, ele ficou furioso. Ele perseguiu, alcançou Joabe e pediu para falar com... Joabe perseguiu a Abner, né, alcançou a Abner e pediu para falar com ele em particular. Tá? Mas Abner, sabe o que fez Joabe? Joabe enganou a Abner e o matou. 2 Samuel 13, 26, 27. E Joabe enviou mensageiro atrás de Abner e o fizeram voltar. Tá? Olha, você leia aí, você vai ver que Joabe tomou a parte, que chamou ele, enganou ele e o feriu e o matou. Tá? Veja bem, quando o rei Davi optou pela paz, seu braço direito, Joabe, fez o contrário. Davi está falando, eu quero paz. Joabe está dizendo, eu quero guerra. Tá? Olha, o que Joabe devia fazer? Submeter ao desejo do rei. Tá? Ele foi adiante com o seu plano. Ele fez o que ele queria. Tá? Pessoas assim são perigosas. Pessoas com espírito independente são perigosas. Joabe poderia ter tirado, né? Tirado, melhor dizendo,
uma nação inteira em guerra, provocar uma guerra, tá? Por meio da sua ação independente. Tá? Quantas pessoas independentes produz, né, divisão na igreja? Tá? Há pessoas assim na igreja, lamentavelmente, mas existe pessoas assim na igreja e na nossa igreja, na IAD MVN Kakegawa. Tá? Ó, veja bem, a visão está no pastor, no fundador, no gerente, tá? Está nele. Ele lidera o caminho, porque ele é o cabeça. Todos os pastores, assistentes e líderes da igreja devem seguir o fluxo da sua visão, a orientação dessa visão. Um pastor Joabe, independente, irá apenas trazer confusão e contenda para a sua igreja. Veja bem, Deus nos deu uma revelação esta semana, tá? Que aparentemente a igreja estava tudo linda, né? No ambiente de estudo, tinha um grupo estudando aqui, um grupo estudando ali, um grupo estudando ali, mas não havia paz no coração, né? Não havia paz no coração daquele que estava tendo essa visão, tá? Não havia paz. Pastor lá ministrando, ensinando as pessoas, aprendendo, de repente levanta uma mulher, olha para trás e diz assim: o corpo obedece o corpo. Ou está dizendo, nós temos um espírito independente. Nós fazemos o que nós queremos. Olha que coisa. E eu tinha identificado dois focos, duas pessoas com espírito independente. Tá? E Deus vem mostrar verdadeiramente. Então, querido, tá? Não estamos aqui, tá? Não estamos aqui falando algo que não é verdadeiro. Nós estamos falando de uma revelação de Deus. Estamos mostrando na Bíblia esse espírito independente que pode destruir, tá, um projeto. Tá? Olha, observe essas pessoas na igreja, porque elas estão somente, né, a poucos estágios da rebelião escancarada. Tá? É o início de um processo que vai levar essa pessoa a uma rebelião escancarada, se ela não olhar, não identificar nela, né, esse espírito de independência. O segundo incidente que eu quero que vocês observem é a forma como Joabe lidou com o golpe de estado de Absalão. Você conhece Absalão? Absalão é um dos filhos de Davi, tá? Ele era irmão de pai e mãe de Tamar, né? Tá? Agora ele se rebela contra o seu pai, né? Tirou o seu pai do trono. Absalão agora estava no poder. Davi estava, né, diante da circunstância tão grotesca de ter que lutar contra o seu próprio filho. Tá? Em meio a essas circunstâncias, tá? Davi instruiu especificamente o seu exército que não deveria matar o seu filho, Absalão. Ele queria poupar a vida do seu filho. Tá? Lá em 2 Samuel, capítulo 18, no versículo 5, na parte A, diz assim: tá? O rei deu ordem a Joabe. Na parte B vai dizer assim, dizendo, brandamente tratai por amor a mim, o jovem, a Absalão. Por favor, por amor a mim, não machuque meu filho, não mate meu filho. Tá? Felizmente, porém, a batalha virou a favor do rei Davi. E Absalão teve que fugir. Né? E veio um homem e relatou que tinha visto Absalão pendurado pelos cabelos em uma árvore. Joabe imediatamente, né, vociferou, dizendo, por que não o feriste? Tá? Esse homem disse, sabe o que disse? Tá? Ainda que eu pudesse pesar as minhas mãos, 1000 moedas de prata, eu não estenderia a minha mão contra o filho do rei, pois bem ouvimos o rei que deu ordem a ti, Absalão, tá? A ti, e Abissai e Aitai, dizendo, guardai-vos cada um de tocar no jovem
em Absalão. Isso está em 2 Samuel, capítulo 18, versículo 2. Ou seja, ele recebeu uma ordem. Tá? Essa pessoa era uma pessoa desconhecida. Tá? Era parte do povo do rei Davi. E, obviamente, essa pessoa era leal, era fiel ao rei. Ela viu Absalão, mas não tocou em Absalão. Tá? Mas aqui nós vemos um homem com espírito independente. Dê uma olhadinha no que ele fez. Tá? Pessoas independentes fazem o que elas querem fazer. Né? 2 Samuel, capítulo 18, do versículo 1, né? Versículo 14, na parte B, vai dizer assim: E Joabe tomou 3 dardos e transpassou com ele o coração de Absalão. Pessoas independentes fazem o que querem fazer, tá? A despeito das instruções, né, que estão vindo de cima. Ou seja, não obedece às orientações, às instruções da sua liderança. Tá? Ironicamente, as pessoas independentes não vão embora. Observe que Joabe nunca deixou realmente o acampamento de Davi. Tá? Sempre estava ali. Presta atenção, querido. Presta atenção. Em nome de Jesus. Essas pessoas não decidem ir embora. Elas não vão embora. Elas permanecem nas imediações e farão o que querem fazer. Esse é um espírito independente, é um grau de deslealdade e infidelidade com a organização aonde elas estão. Tá? Dag Mill vai dizer que ele sempre percebe pessoas independentes na congregação. Algumas delas são líderes e potenciais, mas pelo fato de ser independente de mim e da visão, quer dizer, da visão de Dag Mills, não posso trabalhar com ela. Não consigo trabalhar com ela, porque têm um chamado, têm potencial, mas querem fazer do jeito delas. Né? Então não tem como trabalhar. Ele era espiritual, mas independente. Certa vez, convidei um membro independente da igreja em que eu via potencial de liderança para participar da nossa escola bíblica. Isso o Dag Mill está testificando. De maneira característica de uma pessoa independente, ele disse: tenho estado na igreja desde que iniciou há muitos anos. Já ouvi todas as suas mensagens. E prosseguiu: pastor, o que mais irei aprender nessa escola bíblica? Isso foi o fim do assunto. Ele não participou. Ele não participou. Tá? Ele não participou. Em outro momento, pediu-lhe que tornasse líder de um grupo, né, uma célula da igreja. Ele me disse: pastor, já estou conduzindo uma célula em minha casa. Aí eu perguntei, Dag Mill perguntou para ele: quem são os membros dessa célula? Eles são membros da nossa igreja? Você considera esse grupo como seja um grupo da igreja? Oh, não, ele respondeu. Elas são os meus convertidos. Esses irmãos, né, esse irmão não poderia, né, ser um líder, da célula dentro da igreja, porque estava construindo o seu próprio grupo pessoal. Tá? Ele não tinha a intenção de abandonar a igreja. Estava dentro da igreja, mas independente de tudo que acontecia ao seu redor na igreja. Tá? O pastor da congregação, né, Joabe, ameaça assumir o controle. Tá? Ele quer derrubar o líder. O exemplo seguinte da independência de Joabe foi quando ele lutou contra a cidade real de Rabá em nome do rei Davi. Ele era general, ele era enviado para lutar em nome do rei. Em nome do rei. Quando a vitória estava, né, para ser consumada, ele enviou um mensageiro para Davi: é melhor você vir e participar da guerra, do contrário, receberei todo o crédito. Né? Eu é que vou ser reconhecido. Ele queria que Davi estivesse lá pessoalmente. Tá? O que ele estava dizendo? Não sou besta de fazer todo o trabalho difícil só para você receber a glória.
como diz lá em Gana, né? Lá em Gana, né? É um ditado popular de Gana. Macacos trabalham e babuínos comem. Em outras palavras, macaco realiza todo o trabalho pesado, enquanto o babuíno se beneficia, né, da recompensa. O pastor, esse pastor Joabe, ele ameaça mudar o nome da igreja. Joabe passou a ameaçar Davi. Se o rei não se envolvesse com ele, como ele estava sugerindo, a cidade receberia o seu nome, em vez do nome de Davi. Olha o que ele vai dizer em 2 Samuel, capítulo 12, versículo 12, ou 28, melhor, na parte B. Para que, tomando eu a cidade, não se aclame sobre ela o meu nome. O meu nome. Tá? Davi, se você não for, a congregação lá, ela vai ter o meu nome, não o seu. Como você pode enviar essa mensagem? Né? Venha rapidamente ou então mudarei o nome da igreja. Esse pastor pode tomar, né, uma congregação e dar outro nome. Tá? Isso chama quebra de aliança. Isso chama infidelidade. Tá? Essa pessoa pode converter uma célula, um grupo menor, né, tá? Uma congregação, tá? Na sua igreja pessoal. Tá? Essa é a razão porque alguns pastores não acreditam em célula ou congregação. Eles temem que terão Joabes como líderes. Tá? O último exemplo do espírito independente de Joabe vem no final da vida do rei. Davi deixou bem claro que ele queria que Salomão fosse rei. Fosse o rei que iria assumir, né, Israel. Agora, ele não aceita isso. Né? Pastor independente ajuda a oposição. Havia um outro filho de Davi chamado Adonias, que ele queria ser rei no lugar de Salomão. Por isso ele precisava de alguma ajuda, né, influente no ministério. Tá? Mais uma vez agora, Joabe, né, que sabia o desejo de Davi, né, foi contrário e ele ajudou a Adonias. Tá? Veja o que está escrito na Bíblia Sagrada. Tá? Então Adonias, filho de Ragite, se levantou dizendo, eu reinarei. E Adonias tinha inteligência com Joabe. Ele tinha o quê? Aliança com Joabe, filho de Zeruia, e com Abiatar, sacerdote, os quais ajudava a Adonias. Olha, querido, vê o que faz um espírito independente. Tá? Ele não sai. Tá? Ele não sai. Esse é o primeiro estágio de uma pessoa infiel. Esse é o primeiro estágio, né, de uma pessoa desleal. Esse é o primeiro estágio de uma pessoa independente. Querido, leia o capítulo 2 com muita atenção. Leia o capítulo 2. Nós vamos começar a falar de 8 estágios. E eu só falei de um aqui, em nome de Jesus. E eu creio que se você, né, com uma pessoa que saiba fazer leitura espiritual, quem sabe você vai se ver nesse estágio. Tá? Então, querido, não, pastor, eu achei em mim. Não tem problema, filho. Não tem problema. Vamos lutar para acabar com esse espírito independente. Porque ele vai destruir. Ele vai destruir. Né? Ele vai destruir. Tá? Agora, que eu quero que você entenda isso, querido. O que nós estamos fazendo, tá? Nós estamos fazendo é justamente para melhorar a melhorar em nome de Jesus. Para que nós sejamos essa pessoa que o salmista Davi está dizendo. Tá? Veja bem,
Os olhos do Senhor estão sobre toda a terra, procurando os fiéis da terra, tá? Para que esteja comigo e que ache no caminho reto, esse me servirá. Este me servirá. Esse é o final do primeiro estágio. São 8 estágios que vai identificar uma pessoa desleal, uma pessoa infiel. Meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, que nós possamos nos identificar, Senhor. Ó Deus eterno, se porventura temos feito, ó Deus, tomado decisões independente das orientações superiores, Senhor, que temos procurado fazer da nossa maneira, eu quero te louvar, ó Deus, por eu estar, ó Deus, examinando a mim mesmo, e identificando em mim mesmo. Deus, me perdoa, mas eu vou melhorar nessa hora. Vou ser livre desse espírito independente. Vou fazer aquilo que o meu líder, que recebe a visão de Deus, diz, não o que eu acho que devo fazer. Em nome de Jesus. E você pode dizer amém?